Tarsila do Amaral nasceu no dia 1º de setembro de 1886, em Capivari, uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo. A menina cresceu feliz, junto aos seus 6 irmãos, tios e primos nas fazendas de café da família. As crianças se divertiam explorando a natureza. Tarsila contava que na infância parecia uma cabrita selvagem, pulando de um lado para o outro e que brincava com uma boneca de capim. Ao cair da noite, ela e os irmãos cantavam acompanhados pela mãe, ao som do piano, ou também a ouvirem o pai a declamar poesias. Tarsila cultivava em casa o gosto pela arte e o contato com as tradições e os costumes da vida rural a inspiraram em suas muitas pinturas. Tarsila foi morar em São Paulo na casa do avô paterno para frequentar um colégio no bairro de Santana e depois o colégio de Freire Sion. Em seguida foi estudar em Barcelona e foi nessa bonita cidade que descobriu a pintura e fez seu primeiro quadro, uma imagem Coração de Jesus. Tarsila gostava muito de Barcelona, mas ficou mesmo feliz quando retornou ao Brasil. Ela conheceu Paris com sua mãe e seu irmão, e quando regressou ao Brasil, Tarsila se casou com André Teixeira Pinto, pai de Dulce, sua única filha. Mas em poucos anos se separaram. Desejando ser artista, passou a ter aulas de arte, começando pelas de escultura e depois de desenho e pintura com o artista Pedro Alexandrino em 1917, quando conheceu Anita Malfatti. Alguns anos depois, foi para Paris novamente, onde frequentou a Academia Julian e se saiu muito bem. Rapidamente, o seu talento foi reconhecido, sendo aceita no Salão Oficial dos Artistas Franceses. Nesta estadia em Paris, conheceu os movimentos da vanguarda, como o cubismo e o futurismo. Culta e sofisticada, Tarsila do Amaral se sentia à vontade nos ambientes parisienses, mas sentia muitas saudades do Brasil. Em 1922, 2 anos depois de ter se instalado na Cidade Luz, a pintora modernista atravessou o Atlântico de volta ao país de seu coração. 4 meses depois da Semana de Arte Moderna, ela estava prestes a viver uma das melhores fases de sua vida. Na agitada cidade de São Paulo, Tarsila juntou seus maiores nomes do modernismo brasileiro, a artista plástica Anita Malfatti e os escritores Menotti Del Pitta, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Juntos, criaram o prestigiado Grupo dos 5, que pretendia defender por meio da arte a cultura brasileira. Tarsila do Amaral e o escritor Oswald de Andrade se apaixonaram e foram morar em Paris, uma cidade romântica e cheia de grandes artistas. Lá, Tarsila conheceu Pablo Picasso e teve aulas com os pintores cubistas Albert Gleizes e Fernand Léger. Esses artistas influenciaram muito suas pinturas, simplificando as formas, que se tornaram mais geométricas e torneadas pela luz e pela sombra. Azul puríssimo, rosa violáceo, amarelo vivo, verde cantante. Tudo em gradações mais ou menos fortes, conforme a mistura de branco. Era assim que Tarsila descrevia as cores com que gostava de pintar o seu país. Inspiradas nas tonalidades das cidades e nas fazendas do interior do estado de São Paulo. E foram as cores vivas, os temas brasileiros e as técnicas cubistas que tornaram sua obra única no mundo. Aos 39 anos, em 1926, Tarsila teve razões para sorrir
Inaugurou a sua primeira exposição individual em Paris. Apresentou alguns trabalhos de sua fase, Pau-Brasil, marcada por grandes obras como o Carnaval em Madureira, em que coloca a Torre Eiffel em meio a uma paisagem bem brasileira. Tarsila gostava muito de Oswald, pois ofereceu-lhe como presente de aniversário o Abapuru, quadro que se tornou o símbolo do modernismo brasileiro e do movimento antropofágico. Na linguagem indígena, Abapuru significa antropófago, ou seja, homem que come, abá, homem, puru, que comem. Foi este quadro que inspirou Oswald de Andrade a escrever o Manifesto Antropofágico. Segundo ele, os artistas, depois de alimentarem a arte da Europa, deveriam digerir a criar uma arte brasileira. O ano de 1929 foi de alegrias e de tristeza para Tarsila do Amaral. Ela viveu dias felizes com a inauguração da primeira exposição individual no Brasil. Porém, sua família passou por dificuldades financeiras, tendo que hipotecar uma de suas fazendas. Pouco depois, Tarsila separou-se de Oswald. Com tantas mudanças, 2 anos mais tarde, Tarsila resolveu vender grande parte de sua coleção de pintores modernos que trouxe de Paris e assim viajou até Moscou para inaugurar mais uma exposição. Da Rússia, trouxe novas ideias políticas que a inspiraram em quadros como Operários, uma obra com 51 rostos de homens e mulheres de várias etnias, mas que se igualavam na função de operários. Em 1933, Tarsila fez uma exposição retrospectiva do Rio de Janeiro, onde conheceu o jornalista Luiz Martins, com quem se casou. Recuperou a fazenda Santa Teresa, que tinha sido hipotecada, e passou a morar em São Paulo, indo e vindo do campo à cidade. Em 1946, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, organizou outra grande retrospectiva de sua obra. Tarsila do Amaral sonhava desde muito jovem ser a pintora do Brasil e conseguiu. Foi muito respeitada ao longo de sua vida, tendo sido convidada a expor suas obras nos 4 cantos do mundo. Em 1951, foi premiada na primeira Bienal Internacional de São Paulo com a obra Estrada de Ferro Central do Brasil, que representa a modernidade chegando no interior, com os postes elétricos, pontes e estradas. Na 7ª Bienal, já teve as honras de ter uma sala reservada para os seus trabalhos. Em 1964, participou da 32ª Bienal de Veneza, Itália, e o seu sucesso nunca mais parou. Tarsila do Amaral morreu em São Paulo com 86 anos, no dia 17 de janeiro de 1973. O Brasil ficou mais colorido depois de suas pinturas.